Abril de 1995. Hospital Municipal de Sobradinho, Distrito Federal. O cheiro de desinfetante misturado ao café requentado ainda preenchia os corredores do Hospital Municipal de Sobradinho naquela madrugada de quinta-feira. Eram quase 3 da manhã, quando a doutora Lúcia Brandão encostou a caneta sobre a prancheta e esfregou os olhos com as costas da mão. Ela estava há 12 horas seguidas no plantão do centro cirúrgico, e a expressão cansada no rosto não escondia a tensão acumulada das últimas semanas. O hospital, erguido nos anos 1970, com verbas escassas e nunca totalmente reformado, tinha aquele aspecto de lugar que envelhecia mais rápido do que deveria. Azulejos rachados, lâmpadas fluorescentes piscando e um sistema elétrico que falhava com frequência assustadora. Lúcia era conhecida entre os colegas como uma médica dedicada, quase obsessiva. 36 anos, divorciada há 3, sem filhos. Morava sozinha em um apartamento pequeno no Cruzeiro Velho e passava mais tempo no hospital do que em casa. Seus turnos eram longos, às vezes voluntários. Ela dizia que preferia estar ocupada, mas nas últimas semanas algo tinha mudado. Colegas notaram que ela andava mais quieta, mais distante. Fazia anotações constantes em uma agenda de capa vermelha que carregava para todo lado. Quando perguntavam o que estava escrevendo, ela desviava o assunto. Naquela noite, Lúcia havia auxiliado em 2 cirurgias de emergência, um acidente de moto e uma apendicite complicada. Tudo correu dentro do esperado, mas durante o segundo procedimento houve uma queda de energia. Por quase 40 segundos, o centro cirúrgico ficou no escuro, sustentado apenas pelo gerador de emergência que demorou a entrar em ação. A equipe lidou com a situação com a eficiência mecânica de quem já estava acostumado. Mas Lúcia ficou parada, de frente para o monitor cardíaco. Mesmo após as luzes voltarem, ela continuou olhando fixamente para a tela, como se esperasse algo que os outros não viam. Quando a cirurgia terminou, por volta das 2:30 da madrugada, Lúcia saiu da sala sem dizer uma palavra. A enfermeira Neide Gouveia, que trabalhava no setor há quase 20 anos, viu quando ela atravessou o corredor em direção à copa. "Vou pegar um café", Lúcia disse, quase num sussurro. Neide acenou com a cabeça. Eram as últimas palavras que alguém ouviria da doutora. 15 minutos depois, o técnico de enfermagem Ronaldo Pereira passou pela copa e a encontrou vazia. A garrafa térmica estava aberta, mas nenhuma xícara tinha sido usada. Ele não deu muita importância. Imaginou que Lúcia tivesse ido ao banheiro ou à sala de descanso. Mas quando a próxima emergência chegou, por volta das 3:15, e precisaram de um médico, Lúcia não foi encontrada. Procuraram por todo o andar. Chamaram pelo nome nos corredores. Verificaram os vestiários, a sala de descanso, o refeitório. Nada. Foi Neide quem encontrou o crachá de Lúcia sobre o balcão de medicação, ao lado de uma caneta, e da agenda vermelha aberta em uma página com anotações apressadas. A letra estava mais trêmula do que o normal. Dizia apenas: 3:2, som continua. Vindo do subsolo, o carro de Lúcia, um Chevette azul claro, foi encontrado no estacionamento do hospital. As chaves estavam no contato. A bolsa estava no banco do carona, com carteira, documentos e um maço de cigarros pela metade. Tudo intacto, como se ela tivesse a intenção de voltar a qualquer momento. A polícia foi chamada ainda na manhã de quinta-feira. Fizeram uma varredura completa no hospital. Questionaram funcionários, revisaram os registros de entrada e saída, verificaram câmeras. Mas o sistema de segurança era precário, com apenas 2 câmeras funcionando, nenhuma delas cobrindo o centro cirúrgico. Não havia registro de Lúcia saindo do prédio. Também não havia registro dela entrando em nenhuma outra ala. Os investigadores levantaram a hipótese de fuga voluntária, mas a irmã de Lúcia, Helena Brandão, negou veementemente. Minha irmã não fugiria. Ela não deixaria tudo para trás assim. Ela amava o trabalho dela. Helena trouxe fotos, cartas. Tentou mostrar que Lúcia estava estável, que não havia sinais de depressão profunda ou desespero. Mas sem provas concretas, o caso começou a esfriar. Semanas se passaram. A história ganhou algumas linhas nos jornais locais. Médica desaparece em hospital público. Houve especulações. Alguns diziam que ela tinha dívidas. Outros,
que estava envolvida com algo ilícito. Nada disso foi comprovado. O caso foi arquivado 6 meses depois, classificado como desaparecimento sem evidências criminais. A vida no Hospital Municipal de Sobradinho seguiu. Novos médicos vieram. O nome de Lúcia Brandão foi, aos poucos, sendo esquecido. Mas a agenda vermelha, guardada pela polícia como evidência e depois devolvida à família, continha algo que ninguém levou a sério na época. Dezenas de páginas preenchidas com observações sobre falhas elétricas, horários de blackouts e anotações sobre pacientes que haviam sido reanimados. E na última entrada, escrita com letra apressada, quase ilegível, o som não para, mesmo quando os monitores desligam. Preciso saber de onde vem. Helena Brandão não aceitou o arquivamento do caso. Durante meses, ela voltou ao Hospital Municipal de Sobradinho, conversou com enfermeiros, médicos, seguranças, queria entender o que tinha acontecido naquela madrugada de abril. Queria encontrar alguém que tivesse visto algo, ouvido algo, mas as respostas eram sempre as mesmas. Ninguém sabia de nada. Lúcia tinha simplesmente sumido. A princípio, Helena acreditou que alguém estava escondendo informações. Pressionou a direção do hospital, exigiu acesso aos registros internos, pediu que revisassem os protocolos de segurança. Mas o hospital era caótico, desorganizado, documentos se perdiam com facilidade. Havia falhas administrativas em todos os setores. E a direção, sobrecarregada com problemas estruturais e falta de recursos, tratou o desaparecimento como mais um incidente lamentável, mas sem solução. Helena também contratou um advogado e tentou mover um processo contra o hospital por negligência. Argumentou que a falta de câmeras, a precariedade da segurança e a demora na comunicação com a polícia haviam prejudicado a investigação. O processo foi aberto, mas acabou engavetado por falta de provas materiais. Não havia como responsabilizar a instituição por algo que não se conseguia explicar. Os colegas de Lúcia também foram afetados pelo desaparecimento, cada um à sua maneira. Neide Gouveia, a enfermeira que viu Lúcia pela última vez, passou a ter insônia. Dizia que se sentia culpada por não ter ido atrás da doutora quando ela demorou a voltar. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, repetia em voz baixa durante as conversas no refeitório. Ela continuou trabalhando no hospital, mas nunca mais falou abertamente sobre aquela noite, até anos depois, quando foi procurada para dar depoimento novamente. Ronaldo Pereira, o técnico de enfermagem, pediu transferência para outro hospital 6 meses após o sumiço. Ele não deu explicações detalhadas, mas colegas comentavam que ele parecia perturbado. Em uma conversa informal, ele teria dito a um amigo: "Tem algo de errado naquele lugar. Não é só a estrutura, é outra coisa." Já o Dr. Mário Teixeira, chefe do centro cirúrgico na época, adotou uma postura mais pragmática. Em entrevistas concedidas à polícia, ele afirmou que Lúcia era uma profissional competente, mas que vinha demonstrando sinais de exaustão. Ela trabalhava demais. Às vezes, a gente não percebe quando alguém está no limite. Ele sugeriu que Lúcia poderia ter tido um colapso e saído do hospital sem ser vista, talvez em estado de confusão. A teoria nunca foi comprovada, mas foi aceita por muitos como a explicação mais plausível. A família de Lúcia, por sua vez, se fragmentou. Helena manteve a busca ativa por quase 2 anos, mas acabou se afastando emocionalmente do resto da família. A mãe de Lúcia, Dona Célia, caiu em profunda depressão e faleceu em 1998, sem nunca saber o que tinha acontecido com a filha. O pai, já idoso e debilitado, passou os últimos anos de vida em silêncio, sentado na varanda de casa, olhando para o horizonte como se esperasse que Lúcia voltasse a qualquer momento. Com o tempo, o caso deixou de ser discutido. As pessoas seguiram em frente. O Hospital Municipal de Sobradinho passou por mudanças administrativas. Novos diretores assumiram, novos funcionários foram contratados. A história de Lúcia Brandão virou uma espécie de lenda urbana entre os mais antigos. A médica que desapareceu no meio do plantão e nunca mais foi vista. Alguns contavam a história com um tom de mistério, outros com ceticismo, mas ninguém tinha respostas. Helena, que nunca desistiu completamente, guardou tudo o que conseguiu reunir sobre a irmã: fotos, cartas,
a agenda vermelha, recortes de jornal. Ela criou uma pasta com documentos e depoimentos, na esperança de que um dia alguém encontrasse algo que pudesse explicar o inexplicável. Mas os anos passaram e nada mudou. O silêncio venceu. Em 2005, 10 anos após o desaparecimento, Helena deu uma última entrevista a um programa de televisão local sobre casos não resolvidos. Ela apareceu na tela, mais envelhecida, com os cabelos grisalhos e os olhos cansados. Falou sobre a irmã, sobre a falta de respostas, sobre a sensação de abandono que sentiu ao longo dos anos. No final da entrevista, o apresentador perguntou se ela ainda tinha esperança. Helena hesitou, olhou para baixo e depois respondeu: "Eu não sei se ela está viva, mas eu sei que ela não saiu daquele hospital por vontade própria. Alguma coisa aconteceu lá dentro, e um dia alguém vai descobrir." A entrevista teve pouca repercussão. O caso continuou arquivado, e o Hospital Municipal de Sobradinho seguiu funcionando, com suas luzes piscantes, seus corredores gelados e seus segredos enterrados nas paredes. Dezembro de 2012. Hospital Municipal de Sobradinho, Distrito Federal. 17 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Lúcia Brandão. O Hospital Municipal de Sobradinho estava irreconhecível. Parte do prédio original havia sido demolida, e uma ala inteira estava sendo reconstruída com recursos federais destinados à modernização da saúde pública. O centro cirúrgico antigo, que funcionou por décadas com equipamentos obsoletos e instalações precárias, estava sendo completamente reformado. Era uma obra grande, barulhenta, cheia de entulho e poeira. A equipe de operários trabalhava em turnos alternados, removendo paredes, arrancando tubulações antigas, desfazendo décadas de gambiarras elétricas. No final de uma tarde de dezembro, um grupo de 3 trabalhadores estava derrubando uma parede lateral de um dos corredores do subsolo, próximo ao antigo almoxarifado. A parede era de alvenaria simples, pintada de branco desgastado, e não constava em nenhum dos projetos arquitetônicos recentes. Quando a picareta do operário Valdir Almeida atravessou a camada de reboco, ele sentiu que havia um espaço vazio do outro lado. Chamou os colegas, ampliaram a abertura com cuidado, e então, ao iluminar o interior com uma lanterna, viram. Havia uma pequena sala do outro lado, uma sala que não deveria existir. A entrada foi alargada e, ao entrarem, os operários encontraram um cômodo de aproximadamente 3 metros por 4. Não havia janelas. O teto era baixo, coberto por placas de isopor amareladas pelo tempo. As paredes eram revestidas de azulejos brancos, muitos deles rachados ou soltos. No centro, havia uma maca cirúrgica enferrujada, com rodas travadas e lençóis manchados pelo mofo. Ao lado, uma mesinha metálica com instrumentos cirúrgicos enferrujados, pinças, tesouras, um estetoscópio antigo. E tinha na parede do fundo um quadro negro de madeira ainda fixado, coberto de anotações escritas com giz branco. Valdir fotografou tudo com o celular antes de chamar o engenheiro responsável pela obra. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, a direção do hospital foi informada e a Polícia Civil foi acionada. O local foi isolado. Peritos criminais chegaram no dia seguinte para realizar a análise da cena. A sala estava empoeirada, mas preservada. Não havia sinais de arrombamento recente. A parede que a escondia parecia ter sido erguida décadas antes, provavelmente nos anos 1990, durante uma das reformas improvisadas que o hospital sofreu ao longo dos anos. Ninguém na administração atual sabia da existência daquele espaço, e nenhum documento oficial mencionava aquela sala. O quadro negro chamou a atenção dos investigadores. As anotações eram técnicas, escritas em letra cursiva firme e legível. Continham termos médicos, horários, datas. A maioria das anotações estava datada de março de 1995, um mês antes do desaparecimento de Lúcia Brandão. Entre as frases escritas, destacavam-se: Teste 07, reanimação sem suporte externo, falha. Paciente 0, resposta anômala pós-parada, investigar. Ritmo detectado mesmo com monitor desligado, origem. E, por fim, no canto inferior direito do quadro, escrito com menos firmeza, quase apressado: se a luz cair, continue ouvindo. O som
não mente. Mas o achado mais perturbador estava sobre a mesinha metálica, uma agenda de capa vermelha, idêntica à que Lúcia carregava e que havia sido encontrada no balcão de medicação na noite do desaparecimento. Só que esta não era a mesma. Ou era? Os peritos recolheram a agenda com cuidado. Ela estava em bom estado de conservação, protegida do mofo pela posição em que fora deixada. As páginas estavam preenchidas com a mesma caligrafia que os investigadores conheciam dos registros de Lúcia, mas o conteúdo era diferente, mais denso, mais técnico e, ao mesmo tempo, mais inquietante. Nas primeiras páginas, Lúcia descrevia observações sobre falhas elétricas no hospital. Ela tinha documentado cada blackout, cada oscilação de energia, cada queda de luz no centro cirúrgico. E ao lado de cada registro, anotava algo estranho. Som continua, batimento ouvido sem monitor, eco vindo do subsolo. Nas páginas seguintes, ela começava a descrever experimentos. Não ficava claro se eram experimentos que ela realizava sozinha ou se estava apenas documentando fenômenos que observava. Havia menções a testes de reanimação sem suporte vital, análise de resposta cardíaca em ambiente sem energia, registro de som biológico em sistema desligado. E então, nas últimas páginas, as anotações ficavam mais confusas, mais urgentes. Lúcia escrevia sobre um paciente que ela chamava de paciente zero. Não havia nome, apenas descrições. Homem após 40 anos, vítima de acidente, parada cardíaca no centro cirúrgico, reanimado 3 vezes. E depois, após terceira reanimação, continuou emitindo som cardíaco, mesmo com monitores desligados. Som persistiu por 48 horas. A última entrada da agenda era de 12 de abril de 1995, 2 dias antes do desaparecimento. Dizia: o som não está nos aparelhos, está nas paredes. Preciso entrar. Preciso saber. A perícia grafotécnica confirmou. A letra era de Lúcia Brandão. Não havia dúvidas. Mas o que ela estava fazendo naquela sala? Por que aquele espaço foi lacrado? E, mais importante, o que ela descobriu que a fez desaparecer? A notícia da descoberta vazou para a imprensa. Jornais locais publicaram matérias com títulos sensacionalistas. Sala secreta encontrada em hospital onde médica desapareceu. Mistério de 1995 volta à tona após reforma, né? Helena Brandão, agora com 62 anos, foi procurada por repórteres. Ela reconheceu imediatamente a letra da irmã ao ver as fotos da agenda e, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez houvesse uma chance de descobrir a verdade. Mas a polícia não encontrou o corpo de Lúcia naquela sala, não encontrou sangue, não encontrou sinais de luta, apenas os objetos, apenas as anotações e o silêncio de 17 anos. Agora rompido por uma descoberta que levantava mais perguntas do que respostas. A reabertura do caso mobilizou a Polícia Civil do Distrito Federal. Após 17 anos, o desaparecimento de Lúcia Brandão voltou a ser investigado, agora sob uma nova perspectiva. A sala lacrada foi tratada como cena de crime. Peritos vasculharam cada centímetro do espaço, coletaram amostras de poeira, fibras, resíduos, analisaram os instrumentos cirúrgicos, a maca, o quadro negro e, claro, a agenda. Mas o mais intrigante foi o depoimento de Neide Gouveia, a enfermeira que estava de plantão na noite do desaparecimento. Aposentada há 5 anos e morando em Planaltina, Neide foi localizada pelos investigadores e aceitou dar uma entrevista. Dessa vez, ela falou abertamente. Sentada em sua sala, com as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá, Neide contou algo que nunca tinha revelado antes. Nas semanas anteriores ao sumiço, Lúcia andava obcecada com os blackouts do hospital. Ela dizia que, durante as quedas de energia, continuava ouvindo batimentos cardíacos, mesmo quando os monitores estavam desligados, mesmo quando os pacientes já estavam mortos. Ela achava que estava ficando louca, disse Neide. Mas eu ouvi também. Uma vez, durante um blackout, eu estava ao lado dela. E ouvi um som rítmico abafado, assim como se viesse de dentro das paredes. Neide relatou que Lúcia começou a passar noites inteiras no hospital, fora do horário de plantão, tentando identificar a origem do som.
Ela chegou a pedir à administração que fizesse uma inspeção nas tubulações e no sistema de ventilação, mas foi ignorada. Disseram que ela estava estressada, que precisava tirar férias, contou Neide. Mas ela não parava. Ela tinha certeza de que havia algo errado. Outro depoimento importante veio de um ex-funcionário da manutenção, Ademir Rocha, que trabalhou no hospital entre 1992 e 1996. Ademir foi procurado em sua casa em Samambaia e, ao ser questionado sobre a sala lacrada, hesitou antes de responder. Depois de alguns minutos, ele admitiu: "Eu sei daquela sala. Eu ajudei a fechar ela." Segundo Ademir, em abril de 1995, poucos dias após o desaparecimento de Lúcia, ele recebeu uma ordem direta do Dr. Mário Teixeira, o então chefe do centro cirúrgico, para erguer uma parede no subsolo. Ele disse que era para isolar uma área contaminada. Não deu mais detalhes. Eu e mais 2 colegas fizemos o trabalho em um final de semana. Fechamos a entrada, rebocamos, pintamos. Ninguém perguntou nada. Ademir disse que na época me achou estranho, mas não questionou. A gente fazia o que mandavam. Era assim. Quando questionado se havia algo dentro da sala antes de ser lacrada, ele respondeu: "Tinha uma maca e umas coisas de médico, mas eu não olhei direito. A gente só fechou e pronto." Os investigadores tentaram localizar o Dr. Mário Teixeira, mas descobriram que ele havia falecido em 2008, vítima de um infarto. Não havia como confrontá-lo, mas a informação de Ademir foi suficiente para levantar uma hipótese. A sala foi intencionalmente lacrada após o desaparecimento de Lúcia, e Mário Teixeira sabia disso. A investigação se aprofundou. Documentos antigos foram resgatados dos arquivos mortos do hospital. Entre eles, encontraram registros de óbito de pacientes do centro cirúrgico de março e abril de 1995. Um nome chamou a atenção: Reinaldo Tavares, 42 anos, vítima de acidente de trânsito, admitido no hospital em 8 de março de 1995. Ele sofreu 3 paradas cardíacas durante a cirurgia e foi reanimado nas 3 vezes. Morreu 2 dias depois, em 10 de março, por complicações neurológicas. O nome de Lúcia Brandão constava como uma das médicas responsáveis pelo atendimento. E, ao comparar as datas, os investigadores perceberam: Reinaldo Tavares era o paciente 0 mencionado na agenda. Mas o que isso significava? Por que Lúcia estava obcecada com esse caso? E o que ela descobriu que a levou àquela sala? A resposta nunca veio de forma completa, mas uma pista final surgiu de maneira inesperada. Durante a gravação de um documentário sobre o caso, realizado em 2013 pela TV Brasília, a equipe de produção estava filmando nas instalações reformadas do hospital. Era uma tarde tranquila, com a nova ala cirúrgica já em pleno funcionamento. Mas, ao revisar as gravações, o técnico de som notou algo estranho. Em um dos trechos, gravado no corredor próximo ao local onde ficava a sala lacrada, havia um som de fundo, um ruído rítmico, constante, que não correspondia a nenhum equipamento visível. O técnico isolou o áudio e ampliou. O som era inconfundível, um batimento cardíaco, lento, abafado, mas regular. A equipe voltou ao local com equipamentos mais sensíveis. Fizeram novas gravações, e o som estava lá, sempre presente, vindo do sistema de ventilação antigo, que ainda conectava parte da estrutura original à nova reforma. Os engenheiros foram chamados. Inspecionaram as tubulações e encontraram algo. As tubulações antigas estavam posicionadas de forma que reverberavam sons de equipamentos médicos de outras alas. Era um fenômeno acústico, nada sobrenatural, apenas física, mas a explicação técnica não apagou a perturbação, porque Lúcia Brandão tinha ouvido aquele som, tinha tentado entendê-lo, tinha entrado naquela sala e nunca mais saiu. O caso foi novamente arquivado em 2014, sem corpo, sem confissão, sem provas materiais suficientes para indicar crime. A teoria oficial passou a ser que Lúcia sofreu um colapso psicológico, possivelmente entrou na sala lacrada antes dela ser fechada, e ali permaneceu até falecer. Mas onde estava o corpo? Essa pergunta nunca foi respondida. Helena Brandão morreu em 2019, aos 69 anos, sem nunca saber ao certo o que aconteceu com a irmã.
Mas antes de morrer, ela deixou um depoimento gravado em vídeo, que foi incluído no documentário. Olhando diretamente para a câmera, com a voz firme mas cansada, ela disse: "Eu acho que minha irmã descobriu algo que não deveria, e alguém, ou alguma coisa, quis que ela ficasse em silêncio, mas o som que ela ouvia, esse não parou. Talvez nunca pare." Hoje, o Hospital Municipal de Sobradinho funciona normalmente. A ala reformada atende centenas de pacientes por semana. Ninguém fala mais sobre Lúcia Brandão, mas, nas madrugadas de plantão, quando os corredores ficam vazios e o hospital respira em silêncio, alguns funcionários ainda relatam ouvir um som rítmico, distante, vindo de lugar nenhum. Dizem que todo o hospital guarda ecos do que tentou curar. No de Sobradinho, talvez o som que Lúcia ouviu nunca tenha parado, apenas mudou de parede.